aqui a casa, e às vezes esquecemos do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos, a instrução que nós devemos dar para eles, para quando chegar aqui na estalagem, não ficar dando trabalho para o pastor, para presidente de jovem, para presidente de criança, para presidente de senhora, porque eles recebem a instrução em casa. Era assim que os filhos dos judeus aprendiam. A sinagoga de noite era culto, mas vivia a escola, é onde os filhos iam aprender acerca da lei de Deus. Era ali onde recebiam a maior base religiosa. E Jesus, quando foi lá em Jerusalém na festa, ele tinha 12 anos de idade. Era uma cultura judaica que tinha. A criança, enquanto ele não aprendia um certo grau da lei de Deus, ele não era levado para a festa. Se eu fosse levantar hoje aqui, perguntar para os irmãos, quem tem lido a Bíblia toda? Aleluia! Eu comprei um livro, irmão, do pastor Elianaí Cabral, a Bíblia através do século. E aquele livro, irmãos, ele conta uma história triste para nós. Ele diz que cerca de 10% dos cristãos, de um modo geral, leem a Bíblia diariamente. Os 90% eles pegam e colocam debaixo do braço. Ele não tira mais tempo com a palavra. Você que tem feito o compromisso de ler a Bíblia, toma nesta noite, abraça esta causa. Você quer ser pregador? Eu nunca achei, irmão, um pregador que não gosta de ler Bíblia. Eu nunca. Você vai pregar o quê? O que você vai pregar? Irmão, nós estamos vivendo um tempo que tem professor demais e está faltando aluno. Glória a Deus. Tem professor demais e está faltando aluno. Nós não estamos mais tirando o tempo, irmão. No início da minha fé, eu muito novo de crente, eu achei que para a gente ser bem crente, tinha que tomar um medicamento, tinha que tomar um fortificante, tinha que tomar alguma coisa. E eu com 4 anos de crente, eu estava numa convenção em Brasília chamada CEADIF, pastoreada pelo saudoso pastor Sordenes Apolo. Eu estava lá com 4 anos de crente para ser separado evangelista. Magro, parecia um palito. Mas ali eu estava rodeado de pastores que tinham 20, 30 anos de ministério. E eu, aquele menino ali, parecia um adolescente. No ano de 1996. E um dia eu perguntei para o meu pastor, o que é que eu fazia para me ser bem crente? Irmão, por incrível que pareça, ele não mandou eu orar, ele não mandou eu ler Bíblia, ele não mandou eu jejuar, ele não mandou eu fazer nada disso. Mas ele me deu uma resposta que eu precisava. Eu disse, o que é que eu faço, meu irmão, para me ser bem crente? Eu disse, Arnaldo, tu conhece o crente mais fiel da igreja? Conhece? Segue ele. Segue ele, vai para ele. Tudo que ele fizer, tu faz. Tudo que ele fizer, tu faz. Irmãos, assim que Paulo foi aberto no ano de 92, ela foi fundada em 92 eu cheguei. Eu fui morar num barraco de lona. E para infelicidade minha, aquele diácono botou a rede do lado da minha assim. E eu deitado do lado dele, de outra vez.
Irmãos, o frio que fazia, a lona era preta. De manhã amanhecia aquela cachoeira de água na ponta da lona. Quando vai cair à noite. E lá eu estou. E eu comecei a seguir os passos daquele moço e eu não sabia. De madrugada, irmãos, eu vi o barraco tremer. E o frio, mas querendo aqui do seca-poço. Pegava aquele seca-poço e me enrolava 3 vezes. Não dava conta de romper o frio. E eu vi aquele barraco tremer e eu acordava e ficava pensando. Aí descobri o pano assim, eu olhei para fora. Ele estava por cima da rede, 2 horas da manhã, chorando. Eu digo, Jesus, só se for 8 horas da manhã, que eu vou orar agora não. Eu não dou conta. Eu já comecei a perder. E aí, todo dia era aquele negócio. E eu fui melhorando, fui esticando, fui crescendo. Que não é que nem elevador que você aperta no botão e sobe, não. Para com isso. É devagar. A caminhada é devagar. A gente precisa descer primeiro, para depois subir. Aí depois de um certo tempo, aí eu tomei uma posição mesmo, eu digo agora eu vou para cima. Eu não vou perder para esse homem. Irmãos, ele levantou uma campanha lendo o livro de Apocalipse 2 horas da manhã, de joelho. Todo dia ele lia um capítulo de Apocalipse. Eu digo, não, mas não é possível. O cara começou orando, já está lendo a Bíblia de joelho. Você não dá conta nem de orar, eu vou ler de joelho. O joelho ardia, doía. Mas ali, irmãos, eu fui levando. Caminhada mais ele, de hora que eu perdia ele, não encontrava. Outra hora eu achava ele. E eu ficava feliz quando eu tinha uma tarefa que eu media com ele. Eu ficava orgulhoso daquilo. Mas teve hora, irmãos, que eu perdi ele. Eu digo, Deus, eu preciso de força. Eu não quero ser mais crente que ninguém. Eu quero que o Senhor me dê estrutura para me orar aqui desse homem. E Deus, meu, me deu uma visão sobre o profeta Ezequiel no rio Quebar. Ele disse, eu vou te levar no rio Quebar. Eu disse, Senhor, que livro aqui? Que rio é esse? Eu acordei daquele sonho, fui procurar. Encontrei. Eu coloquei no meu propósito. Eu fazer 5 dias de consagração. 5 dias. Eu me preparei. Eu ia para os matos. Quando eu estava no 3º dia, eu tive um sonho. Eu entrando no rio Quebar, no rio de Ezequiel. Só que a água, irmãos, ela foi subindo nos meus pés. Quando ela chegou mais ou menos na minha cintura, aí eu não dei conta de mais. Eu parei. Aí eu acordei. Eu disse, Deus, eu não vou dar conta de fazer esses 5 dias. Mas eu preciso que o Senhor me dê uma obra para me ocupar na igreja. Tudo que eu fazia, irmãos, era pouco. Tudo que eu empreendia para fazer era pouco. Aleluia, Deus. Logo muito cedo eu assumi a mocidade bonita de jovem. Eu dirigia 6 cultos cada domingo. 6 cultos eu fazia. Eu dizia, não, mas não está bom. Pensei que o pastor, me deu uma terra de índio para mim. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa para Deus.
procurei conversar com ela. Perguntei o que fazia para entrar na aldeia lá. Naquele tempo as aldeias eram muito fechadas, era restrito demais. Pessoas estranhas não entravam sem autorização. Eu comecei com aquela índia e perguntei para ela o que precisava eu fazer para me entrar. Ela disse: não, você tem que ir em Gurupi, falar com o presidente da FUNAI. Eu disse: eu vou, me dá o nome dele, me dá o telefone dele. Eu vou lá em Gurupi para procurar esse moço. E eu vou pedir uma autorização, mas eu vou entrar nesta aldeia. Eu vou pregar para índio, porque índio precisa ser salvo. E fui, irmão. Procurei o doutor Lídio. Eu disse: pastor, não vai levar cachaça para ali, vou levar a palavra, doutor. Eu vou levar a palavra. Ele disse: você vai e procura conversar com o cacique, que eu estou autorizando. E eu entrei, irmão. Eu entrei naquela aldeia. Eu saí de manhã de Palmas, 6 horas da manhã, fretava Kombi, carro pequeno. Eu saía jejuando, passava o dia todo naquela aldeia. Irmão, eu vi muitos milagres. Eu vi Deus emendar perna de índio quebrada. Eu colocava a mão em cima assim. Eu vi os ossos se encontrarem. Quer fazer obra? Desça. Quer fazer obra? Desça. Não fique esperando pelos pastores da igreja, não. Vai você é um missionário. A Bíblia diz, querido, em Atos capítulo 8, que quando a igreja de Deus foi perseguida, que os discípulos foram dispersos, e a Bíblia diz que por onde eles passavam, eles anunciavam Cristo, eles pregavam a salvação, e muitas almas se rendiam aos pés do Senhor. Aleluias. Aí trocou de pastor o campo. Aí precisaram do coordenador de jogos geral. Disseram: nós precisamos escolher um coordenador geral. E disseram assim: só tem um que dá conta. Disse: cadê? Disse: está lá na aldeia. A cidade mais próxima, chamada Lajeado. Lá morava uma prima minha, eu ia para a casa dela. E eu ficava atendendo a aldeia. Eu orei mais de 50 índios aceitando Jesus. E aí, irmãos, eu voltei para Palma novamente. Passei um ano. Chamei o pastor: pastor, pelo amor de Deus, se o senhor não me entregar uma igreja, eu vou morrer. Irmãos, e daquela igreja que eu recebi naquele dia, até hoje eu nunca saí dela. Esse ano eu decidi: não vou pastorear a igreja, eu botei dentro da igreja do campo. Glória a Deus. E quando Deus me der saúde, eu vou percorrer esse mundo que Deus me deu. Irmão, eu não tenho motivo, vaidade nenhuma por nada na obra. Eu queria que meus companheiros, os obreiros que estão comigo, eu queria que eles fossem melhor do que eu. Aleluia. E eu dou tudo. Vocês pensam que eu brinco na obra? Brinco não, irmão. Agora dia 12, agora no mês de junho, eu vou estar aqui em Cumaru do Norte, aqui no Pará. Eu vou levar 12 pedreiros, rebocar uma igreja e puxar
capítulo de um tempo de 9 por 18. Ó, glória. Às vezes eu fico pensando muito no pastor Isaías aqui, mas é muito longe de Paulo para cá. Às vezes nem compensa vir aqui. Deus me deu uma equipe de pessoas, irmãos, de homens e de mulheres de Deus. Eu tenho muito orgulho de ser pastor deles. Homens que chegam e pegam no batente. Aleluia, Deus. E no dia que eu vou viajar, viaja, meu pastor, viaja, Deus é contigo. Vai com Deus, nós estamos orando. Porque sabe, irmão, nós não viemos aqui para brincar. Nós viemos aqui para falar o evangelho que o Senhor nos confiou. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica, eu vou comparar ele com um homem insensato, aquele que não edificou a sua casa. E você sabia que Lucas, ao se referir nesse texto, que ele abriu bem a fala? Isso fala de arrependimento. Tem pessoa que vem para Jesus, não há nem remorso, que é o contrário de arrependimento. Não é aqueles que vêm para a igreja e não dá trabalho, ele trabalha. Irmãos, o crente que não dá trabalho, ele trabalha. Ele sempre procura o pastor dele, o que ele tem para fazer. Irmãos, eu fui crente. Eu demorei pouco tempo nas igrejas, congregando, mas muito pouco tempo. Eu não tive tempo, olha, irmão. O primeiro batismo que eu fui fazer, meu pastor não estava presente. O primeiro casamento que eu fui fazer, meu pastor não estava presente. A primeira consagração que eu fiz de obreiro, meu pastor não estava presente. A primeira criança que eu apresentei, meu pastor não estava presente. O primeiro batismo nas águas que eu fiz, meu pastor não estava presente. Porque eu não tive tempo de aprender. Você que tem, aprenda com o seu líder. Dedique o seu tempo a ele. Convoque mais irmãos para estar junto, ajudando o seu pastor. Não seja daquele que fica só puxando, sugando, arrumando serviço, compromisso para ele. Porque o maior compromisso dele é cuidar de você. Nunca dei trabalho para o meu pastor. Nunca! Culto de terça-feira, podia faltar o pastor, mas eu não. Podia chover, eu estava lá. Se fizesse sol, eu estava também. Se era de noite, eu estava. Se era de manhã, eu estava também. Irmão, trabalha só quando nós estamos lá no Egito. Aqui não, aqui dentro é diferente. Você é chamado para trabalhar. Você é chamado para ajudar o teu líder. Estamos junto dele, dando as mãos a eles. É meu pastor. Nós estamos juntos nesta batalha. Ela não é sua, ela é nossa. Mas não, a gente fica arrumando um monte de coisa para a esposa, para o pastor, para o líder de jovem, para a líder de senhora, para a regente, menos para ele. Ele arruma tudo, mas ele esquece que ele é útil. Irmão, Paulo diz que nós somos um corpo. Como é que você está no meio e você é inútil? Me diga, me explique. Jesus, quando estava dando o sermão no capítulo 11 de Lucas, e a Bíblia diz que no ato do seu sermão, uma mulher levantou no meio da multidão e disse: bem-aventurado é o vento que te trouxe, bendito é os bens que tu mamaste. E ele levantou a voz e disse: bem-aventurado é quem ouve a palavra e guarda no seu coração. Isso, irmãos, é o crente prudente, o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Mateus ele diz que bateu-se
Jesus, você está no lugar errado. Como é que você vai mostrar que a tua casa está edificada sobre a rocha? Como? E Lucas diz que ele abriu a vala bem funda e desceu. Irmão, nessa descida nós vamos encontrar muito lixo de doutrinas que nós precisamos remover das nossas vidas. Você sabe por que Jesus disse para Nicodemo que ele tinha que nascer de novo? Será por que Jesus disse aquilo para Nicodemo? Nicodemo, esse mestrado que tu tem, esse escribado que tu tem, esse ensinamento que tu tem, tu vai perder tudo. Tu vai se desvaziar de tudo isso aí. Irmão, se nós não tirar isso aí, como é que nós vamos colocar outra coisa? Não, explica. Nós precisamos tirar, desvaziar essas imundícias que nós levamos o tempo todo aprendendo e ensinando. Chega aqui, nós temos que perder, irmão. Você já viu aquele pai que casa, o jovem casa, a jovem casa, e começa a ter sonho com família, com filho, e quando o filho nasce, é aquela formosura, é aquela belezura, é aquele amor tão grande, e o pai já começa, quando o menino começa a falar, o pai disse: meu filho chama papai, e ele chama papai, e disse: meu filho chama mamãe, e ele chama mamãe, chama vovó, chama bisavó, ele chama bisavó. E você já experimentou, já ouviu dizer que quando a criança cresce, a nossa começa a mandar a calar a boca. Nós ensina tanto, mas depois não serve mais. Aí nós chega aqui, tudo criança aqui, irmão, tudo menino, no bom sentido, tudo criança. Aí chega aqui, nós vamos começar a aprender alguma coisa. Tudo aquilo que nós aprendemos lá, agora nós vamos jogando fora, vamos tirar. O filho, quando saiu da casa do pai, ele ia bonito, lindo, roupas maravilhosas. Mas quando ele voltou, pensa na roupa feia, pensa no calçado feio que ele tinha. E o pai não deixou ele entrar dentro de casa, não. O pai não deixou ele entrar em casa. Quando ele chegou próximo da casa, ele gritou para o servo da casa e disse: meu filho, traga aí a melhor veste. Você sabe qual é a melhor veste da casa de um homem como esse? Era a veste do anfitrião da casa. A melhor que tinha. Traga a melhor veste. O servo disse: agora eu vou vestir ele. Agora traga o anel, sinal de autoridade. Agora traga a sandália, sinal de poder. Revestiu ele todo e disse: agora nós vamos matar o bezerro. O bezerro está cevado, ele agora vai morrer. É o sacrifício por aquele filho que volta à casa do pai. E a história diz, querido, sagrada, que ali começaram a tocar e a dançar. Você sabe o que aquela dança representava, aquele povo? A reconciliação. O filho certamente saiu brigado em casa, mas o pai não se rebelou contra ele, não. Você viu que o irmão dele ficou bravo, o servo ficou todo mundo, achei que obedeceu ao anfitrião da casa, fizeram tudo conforme o anfitrião pediu. Depois que houve aquela dança, houve uma grande reconciliação. Era o momento que eles aproveitavam para se aproximar um do outro. Eu quero perguntar a você hoje, aonde tem uma pessoa para Jesus hoje? Aleluia. Onde tem uma alma que quer reconciliar com Deus hoje?
quer fazer uma festa do céu. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e você está distanciada dos caminhos do Senhor. Quem sabe você até já serviu a Deus, já cantou neste coral, ou nesse, ou fez parte da nome da igreja. Mas aonde está você hoje? Jesus te chama hoje. Aleluia. O autor do Romano, Paulo escrevendo em Romanos capítulo 10, ele diz que a palavra está bem juntinho de ti, na tua boca. Se com teu coração tu crê e com tua boca tu confessar, tu serás salvo. E eu me proponho agora. Onde está? Onde está alguém que quer reconciliar hoje com Jesus? Venha, levante do seu lugar agora. Venha nesse encontro aqui. Venha nesta noite. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais, mas hoje é o dia aceitável do Senhor, porque amanhã não nos pertence. E você veio aqui esta noite. Eu quero perguntar: tem alguém? Tem alguém para Jesus hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, irmãos, agradecer a oportunidade que foi nos concedida nesta noite. Que Deus em Cristo nos abençoe, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Isaías, toma aqui, meu irmão. Glória a Deus. Palavra abençoada da paz do Senhor Jesus. Já vamos caminhar para o encerramento, mas quero falar para os irmãos: não saia ninguém antes da bênção apostólica. E após a bênção apostólica temos aí um belo churrasco, né? Depois nós alimentar o espírito, nós vamos também alimentar a carne, né? Temos aí um churrasco oferecido pelo ministério. Eu quero aqui agradecer a todos os irmãos, a todos que cooperaram diretamente e indiretamente para nós fazer esse churrasco, né? Disse que a reunião